Olá, colegas. Eu sou Ângelo Freire, coordenador científico e professor do IMAGNE, nosso Centro Avançado de Endodontia com Microscopia. Eu estou retornando aqui para mais um episódio, mais um tempinho para que nós possamos conversar um pouco, né? Na verdade, eu quero expor um ponto de vista e hoje o tema é a cirurgia parendodôntica, o quanto ela evoluiu, o que ela significa, né? Qual a importância dela na endodontia e em todo o processo de reabilitação. É uma responsabilidade muito grande. Muitas vezes nós estamos diante de casos bastante complexos, onde a endodontia clínica não é suficiente, não tem condições de ser aplicada, e nós optamos pela cirurgia parendodôntica. Só que as transformações existiram, assim como na endodontia clínica, na prótese, né? Nós mudamos muito o perfil da cirurgia parendodôntica. Na verdade, existem muitos nomes: cirurgia parendodôntica, cirurgia paraendodôntica, cirurgia em endodontia, cirurgia endodôntica. Eu chamo de endodontia cirúrgica, porque na verdade nós não estamos utilizando mais aqueles conceitos antigos, né, de apsectomia com obturação retrógrada. As coisas mudaram já há muitos anos. Nós falamos de retratamento cirúrgico dos canais. Nós trabalhamos com pontas, com insertos diferenciados, não aqueles insertos que medem 3,5 mm a 5 mm, não. Nós trabalhamos com limas endossônicas e eu vou explicar um pouquinho para vocês. Mas por que é que nós fazemos a cirurgia? Bom, a primeira coisa que nós temos que entender é ter a indicação correta. Sempre que nós estivermos diante de insucessos da endodontia, insucessos dos tratamentos de canais, nós temos que ter um plano B. Esse plano B é a cirurgia. Porém, sempre que você puder retratar os canais clinicamente, retrate. Mas existem algumas situações que colocam o profissional em dúvida. Eu, às vezes, tenho dúvidas e dou sugestões para que o paciente possa decidir. Por exemplo, nós vamos remover aquela coroa, vamos remover o pino, vamos desobstruir os canais, e se eu não pegar ali a curvaturazinha apical? E se eu não conseguir atingir o meu objetivo, que é a limpeza do forame, a área que não foi tratada anteriormente? Fica complicado. Você vai tirar uma coroa que está boa, vai remover um pino, vai retratar o canal sem obter o sucesso para depois operar? Então nós temos que ter uma experiência clínica, científica, muito conhecimento científico e a utilização de ferramentas mais adequadas. Então, quando nós utilizamos a cirurgia endodôntica como opção para salvar o dente, você tem que estar munido de todas as ferramentas intelectuais e físicas, para que você possa utilizar de uma forma precisa, com previsibilidade. Porque o paciente ele tem que ser submetido de uma forma segura. Nós não podemos correr riscos. Claro que não existe garantia. Não existe garantia na medicina. Você aplica o máximo que você puder. Você utiliza todos os recursos de conhecimento, recursos tecnológicos. Nós apostamos todas as fichas. Então, eu fiz ali um tratamento que atingiu o meu limite. O limite da odontologia é esse aqui. Eu fui no limite. Eu não posso ir mais além disso. Mas se tiver dúvidas, se tiver alguma coisa que eu ainda possa fazer, você tem que saber utilizar. Então, nós temos aí, tá, a questão da qualificação profissional. Ah, mas eu fiz uma cirurgia. O colega, me oriente aqui, esse caso eu posso fazer como? Não, não, não. Você não pode perguntar. Você tem que saber fazer. A qualificação profissional é uma responsabilidade muito grande. Você pode ser um excelente clínico, um expert da endodontia clínica, mas não tem experiência cirúrgica. A experiência cirúrgica requer um aprendizado a longo prazo. Nós temos que fazer cursos, nós temos que ler muito, nós temos que atingir os nossos objetivos de pesquisa, entender o processo. Se nós não entendermos o que está funcionando, se nós não entendermos onde é que está o fator iatrogênico, se nós não entendermos quais são as necessidades daquele momento,
você pode até aplicar uma técnica correta, mas no momento errado. Então é um conjunto de fatores. Observe que nós estamos utilizando o último passo, a última etapa da endodontia. Fora isso, é só remover e colocar implante. Porém, nós temos uma filosofia aqui. O melhor implante é aquele dente tratado e que restabeleceu o seu aparelho de inserção. Esse é o melhor implante. Então, sempre que nós pudermos utilizar recursos para salvar dentes, essa sempre será a melhor utilização. O implante nunca será igual a um dente. O implante também tem insucessos. Eu estou colocando isso abertamente, não comprometendo a especialidade, porque os implantodontistas precisam reconhecer isso, eles sabem disso. Assim como nós sabemos que nós não temos 100% de êxito, porque existem vários fatores. Você pode aplicar uma técnica correta na implantodontia, você pode aplicar um material de excelente qualidade, mas depende muito da qualidade óssea, depende muito do comportamento do paciente. São vários fatores que interferem. Então, não existe o 100%. O que existe é a boa vontade. O que existe é o querer. O Schilder dizia que a endodontia ela é 100%. Limpou a ferida, vai reparar. É da biologia. Porém, existe o menos X. É 100% menos X. O que é o X? É a complexidade anatômica. É o conhecimento técnico-científico. E é o querer, a vontade de querer resolver o problema. O especialista, experiente, ele vai até as últimas instâncias. Ele utiliza de uma forma precisa todos os recursos, diferentemente do clínico. Então nós temos que entender como funciona. Então tem que ter uma qualificação. Não é eu vou fazer, vem cá, mas esse acesso, como é que eu vou fazer a ressecção óssea sem atingir a raiz? Treino. Tem que ter curso. Você precisa de um orientador. Você precisa de uma pessoa que lhe oriente, uma pessoa que tenha casuística, que tenha prática. E isso requer, inclusive, um planejamento muito forte, muito preciso. O planejamento da anatomia, por exemplo. Existem áreas mais complexas e que nós temos que estar bem atentos. Mentoniano, alveolar inferior, seio maxilar, fossa nasal, não são contraindicações de cirurgias. Nós podemos operar qualquer dente, desde que você faça um planejamento. Essas áreas nobres e complexas, elas podem ser fatores complicadores. Eles podem complicar um pouco mais a cirurgia, mas é por isso que você tem que ter a qualificação. É por isso que você tem que saber aonde você vai incisar, aonde e como você vai fazer a ressecção óssea, quais são os instrumentos para fazer essa ressecção óssea. São muitos fatores que interferem naquele momento. Nós temos aí também a questão do paciente. Qual é o perfil do paciente, um paciente ansioso? É um paciente que tem vontade de resolver o problema? É um paciente mais complexo? É um paciente pessimista? Isso é uma complicação muito grande. Nós temos que ter o paciente como um colaborador, porque o interesse maior é dele. Nós somos os profissionais prestadores de serviço. Agora, nós temos que estar preparados para fazer o melhor para o nosso paciente. Então nós temos que ver condições de saúde do paciente. Se o paciente utiliza medicações para reparações ósseas, como bifosfonatos, você não pode operar. Tem que suspender 6 meses antes, em média, talvez um pouco mais. Então toda essa avaliação psicológica, avaliação clínica, avaliação radiográfica, tomográfica, psíquica, biológica, tem que ser feito. E esses instrumentos que nós vamos utilizar é de fundamental importância, porque aí entra aquela questão que eu sempre digo, a base, o esteio da pirâmide é o conhecimento. Mas sem as ferramentas você não vai poder colocar o conhecimento em movimento. Você precisa ter o conhecimento e ter as ferramentas adequadas para que possa realizar
de uma forma precisa. Porque ali é o último passo. Se você fizer uma cirurgia onde você acha que vai resolver, vai ficar complicado. Você tem que ter certeza, tecnicamente, você aplicou o melhor que você pôde no organismo que pode ter boa resposta, porque foi feito um planejamento. Utilizou a medicação. Vamos fazer ali o pré-operatório, vamos fazer depois o pós-operatório. Então, tudo isso leva em conta. Então, por exemplo, eu vou fazer ali uma retroexperimentação. Fiz, ótimo. Consegui retratar os canais cirurgicamente, porque nós fazemos retratamento de canais. Nós fazemos as desobstruções com limas endossônicas, não fazemos em 3, 4 milímetros. Eu faço muitas vezes de 8 milímetros, 10 milímetros, vou até a parte cervical, com limas, desobstruo tudo. E depois nós temos que enxugar aquela região, nós temos que fazer uma cirurgia onde não haja sangramento, nós temos que entender como funciona essa parte fisiológica. E depois vamos selar aquela região. Da mesma forma que nós fazemos a obturação do canal, nós vamos fazer o selamento apical. Vamos obturar os canais. Com que materiais? MTA. MTA com cone, onde o cone você vai colocar e vai pressionar mais ainda para que o MTA cole, tenha aderência em todos os tubos dentinários. Em seguida, você vai fazer uma curetagem para promover o coágulo de sangue. Ah, vou fazer um enxerto? Não precisa. Coágulo de sangue. O melhor material reparador que existe para o organismo chama-se sangue. Depois você faz uma boa sutura. Mas o importante é você fazer um planejamento de tudo que você vai utilizar, porque no momento da cirurgia, se você precisar de um inserto diferente e você não tiver ali, você não vai ser previsível. Então, é conhecimento, planejamento, saber como funciona o paciente, ter uma boa relação com o seu paciente, ter respeito, carinho, cuidado e fazer o melhor para que tudo corra bem. Então, isso é um ponto de vista em relação a essa complexidade, apesar de todas essas evoluções que nós passamos, né, e nós vivemos até hoje, estamos transformando cada vez mais, nós temos que ter um cuidado com a qualificação. Apesar de tudo isso, a qualificação, o material e o planejamento são os carros-chefes. Eu espero que vocês tenham apreciado esse ponto de vista. É só para a gente poder pensar um pouco mais, para que nós possamos... O pensamento é quem cria a evolução. É através das ideias que nós discutimos e vamos criando novas condições. Então esse é o nosso objetivo aqui desses episódios, para que nós possamos discutir mais, pensar mais sobre esses temas de grande importância para o nosso consultório. Então na semana que vem, nós estaremos juntos aqui mais uma vez e até lá. Tchau.